Liz, nosso jornalismo aqui, o jornalismo do SBT, conversou, sabe com quem? Com Misael Andrade. A Dudu, quem é ele? Ele é um dos filhos da deputada Flor de Lis, acusada, a Flor de Lis, de ser a mandante da morte do marido, que era o pastor Anderson do Carmo. O Misael, que nós conversamos com ele relembrou a frieza da mãe no dia do assassinato do pai e falou que tem certeza que foi ela quem arquitetou a morte do pastor. O porquê ele tem essa certeza? Você vai descobrir agora. Acompanhe. Quando eu vi ela depois do assassinato pela primeira vez, meu coração fechou. Entendeu? Meu coração travou, porque ela estava muito... não estava chorando, estava muito superficial. Foi no hospital, no dia em que o pastor Anderson foi assassinado, que Wagner Andrade Pimenta, o Misael, desconfiou que Flor de Lis, a mãe adotiva, poderia ser a mandante do crime. Dias depois, ele prestou depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói e apontou Flor de Lis como a mentora intelectual. Eu fui o primeiro a ter essa iniciativa, essa coragem de ir lá na delegacia, falar o que eu sabia. E triste que eu tive que falar da minha mãe, que está agora em investigação, tá vendo que ela está em envolvimento direto nisso. Ela foi a mentora intelectual. Ela que arquitetou todo esse plano macabro, falido, né? Deu certo porque eles, infelizmente, mataram meu pai. O pastor Anderson do Carmo foi executado com mais de 30 tiros em junho do ano passado. Ao longo das investigações, a descoberta de uma trama digna de filme que envolvia sexo, dinheiro, traições e tentativas de envenenamentos. Em uma operação conjunta, a Polícia Civil e o Ministério Público prenderam 7 filhos e uma neta da deputada. Já a Flor de Lis, que tem imunidade parlamentar, não foi presa. Ela nega todas as acusações. De acordo com a polícia, o plano para matar Anderson teve início em maio de 2018, quando ele passou a ser envenenado dentro de casa. O pastor foi alertado por filhos mais próximos. Chegou a ler uma mensagem, mas não acreditou. O Carlos falou comigo que para mim não beber nada e nem consumir nada que minha mãe estivesse na casa, me dar para comer ou beber, que ela estava tentando... através de alguma substância, matar o pastor Anderson. Falei, que isso? Como que acontece? Uma família, meu pai, minha mãe, Carlos. Há mais de um ano, Misael não tem qualquer contato com Flor de Lis. Depois de acusar a mãe adotiva, os dois pararam de se falar e Misael passou a ser alvo de acusações. Segundo o Ministério Público do Rio, Flor de Lis chegou a fraudar uma carta onde um dos filhos, Lucas, dizia ter matado o pastor, amando de Misael. Isso é mais uma, falar linguajar, né? Mais uma artimanha dela, para quê? E com tristeza que eu falo isso, da minha mãe. Que ela tentou através de uma carta, no ano passado. Uma carta que, graças a Deus, a polícia, o Ministério Público fazendo um bom trabalho, descobriu no próprio celular dela que foi uma carta montada por ela, seja quem for, para poder jogar sobre mim e sobre o meu irmão, o Luan, uma culpa que a gente não cometeu, que foi sendo mandante do crime. Sobre Flor de Lis, apesar de toda a mágoa e decepções, ele diz que o perdão ainda pode existir. Se tiver arrependimento de coração, sim. Se arrependa. Se arrependa do seu erro que você cometeu. Para poder... É de dentro para fora, né? O arrependimento. Não é atacando as pessoas, inventando história. Que era uma família grande. Aí ela só mira em uma pessoa porque está falando a verdade. Por que será? Daniel Penafirme, alguma novidade? Flor de Lis pode ser presa. Sabemos aí que os trâmites estão sendo feitos para exonerar ela da função de política. Me atualiza, Daniel.
Pois é, Dudu, tem duas novidades no caso, basicamente. Uma delas é que a Justiça determinou que os filhos de Flor de Lis fiquem presos em unidades do sistema penal do Rio de Janeiro diferentes, justamente para que eles não tenham contato um com o outro no interior da prisão e com isso, né, combinem versões e combinem estratégias para dificultar ainda mais, né, as investigações e o procedimento judicial. Então, principalmente as filhas de Flor de Lis, que estão na mesma unidade penitenciária feminina, vão agora ter que ser transferidas por determinação da Justiça. Isso já aconteceu uma vez, quando Flávio dos Santos e Lucas dos Santos, os dois que são acusados pelo crime propriamente dito, Flávio inclusive foi quem deu os tiros no pastor Anderson, os dois estavam presos e nessa ocasião teriam combinado uma versão na qual Lucas assumiria a culpa e isentaria Flávio. A polícia descobriu esse plano, que envolveu inclusive uma carta que teria sido escrita pela própria Flor de Lis e copiada por Lucas. Então, para evitar esse tipo de coisa, o advogado que representa a família do pastor Anderson pediu e a Justiça determinou que os filhos fiquem separados em diferentes unidades do sistema penitenciário aqui do Rio de Janeiro. Sobre Flor de Lis, a Corregedoria da Câmara dos Deputados em Brasília tentou notificá-la a respeito do processo que corre contra ela na Câmara dos Deputados. Flor de Lis tem imunidade parlamentar, só pode ser presa se perder o mandato. A Corregedoria da Câmara enviou um ofício até o gabinete dela e ela não foi encontrada. Depois enviou um ofício até o apartamento funcional dela, em Brasília. Também não foi encontrado. E deve enviar um ofício informando do processo aberto na Corregedoria para a casa dela aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas a defesa de Flor de Lis já disse que ela mesma vai se apresentar, porque vai para Brasília na próxima terça-feira e vai se apresentar à Corregedoria da Câmara para tomar ciência formal do processo. Após essa notificação, ela tem 5 dias para apresentar a defesa, prorrogáveis por mais 5 dias. Depois, a Corregedoria tem 45 dias para emitir um parecer sobre o caso Flor de Lis e encaminhar à mesa diretora da Câmara. A mesa diretora da Câmara encaminha para o Conselho de Ética, que aí tem um determinado tempo para ouvir a defesa da deputada Flor de Lis e elaborar um relatório. E esse relatório é votado no Conselho de Ética e depois do plenário. Ou seja, não é um processo rápido, né, Dudu? Esses processos de política, de Câmara, que envolve corregedoria, mesa diretora, plenário, comissões, são processos muito lentos, né? Então fica aí a expectativa de como esse processo vai andar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que é prioridade absoluta do Conselho de Ética analisar o caso da deputada Flor de Lis, dada a gravidade da situação. Mas mesmo quando a prioridade é absoluta, tudo é muito devagar, né? Vamos ver se ela perde o mandato ainda esse ano, o que é pouco provável, viu? Conta uma coisa.